esboço mesmo, bem assim, meio nada a ver, essa aqui vai ser tipo essa parábola, e essa outra aqui vai ser tipo essa. Opa, deixa eu trocar a cor. Deixa eu pegar minha caneta para deixar de ser preguiçoso. Vai ser um negócio assim. E, muito provavelmente, quem ele está querendo é essa área aqui. Beleza? Uhum. Obviamente, essa área é limitada por em cima, né, pela verde, embaixo pela vermelha. A verde é essa aqui, a Uhum. menos que você seja daltônico. E por esses pontos em X, não é mesmo? Que a gente não sabe quem é, de fato. Vamos chamar de X' e X duas linhas. Bem, quando a gente olha para essa situação, nós vemos que esses pontos são onde as duas funções são, olha só a palavra que eu vou usar, iguais, não é? Aqui, essas duas funções são iguais, não é mesmo? É um ponto onde elas são pontos que fazem parte das duas funções, não é mesmo? E, em especial, são pontos onde elas são iguais. Sendo assim, se elas são iguais, o que eu tenho que fazer? Pegar essas funções e igualar, não é? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou escrever aqui, já que foi sua dúvida, para ficar registrado. Para encontrar a área, precisamos achar a limitação que é dada pelos pontos onde as duas funções são iguais. Sendo assim, tenho que igualar as funções para achar os pontos. Então vamos igualar. Note que, apesar de eu estar dizendo isso, né, nem sempre é tão fácil achar esses pontos. Na verdade, nem sempre é possível achar esses pontos. Porque às vezes tu está lidando com funções muito difíceis, ou funções que têm muitos cruzamentos e coisas assim. Essa aqui é tranquila, né? São dois pontos só, né? O meu esboço mostra isso. Claro que o meu esboço poderia estar errado, mas eu sei que não tá. Então o que a gente tem que fazer aqui é igualar as duas funções. Tá igualado, beleza? Agora, como é Uhum. que resolve? Daí tem que saber resolver conta. Como a gente tem coisa ao quadrado, muito provavelmente nós vamos ter que resolver a Bhaskara, ou como eles devem chamar aí na França, a Quadratic Formula, em inglês. Apesar de que não falam em inglês no Canadá, né? Ou falam, mas na tua parte não, sei lá. Daí vem para cá com o sinal trocado, né? Então vamos manter os caras que estão aqui e esses dois vão para outro lado com o sinal trocado. Certo? Todo mundo igual a zero. Por que eu estou Uhum. fazendo isso? Porque eu preciso deixar todo mundo igual a zero para fazer a Bhaskara, não é mesmo? X quadrado com x quadrado dá 2x quadrado, menos x com menos x dá menos 2x, igual a zero. Posso dividir todo mundo por 2, vai ficar x ao quadrado menos x igual a zero. Alguma dúvida até aqui, cara? Não, nenhum. Ótimo. Então, continuando. Bem, veja, eu falei sobre Bhaskara, né? Uma forma de resolver é com Bhaskara, é claro. Mas, ao mesmo tempo, existem formas mais fáceis. Quando nós estamos ligados na parada, né? Que é estar ligado na parada, é perceber que aqui você não tem o C, né, o valor sozinho. Então você sempre consegue deixar o X em evidência aqui, quando você não tem o C, o número sozinho. Vai ficar X menos 1, beleza? Então veja, eu já resolvi a conta aqui sem fazer Bhaskara. Por quê? Porque se o meu objetivo é que essa conta dê zero, então X igual a zero é uma solução e X igual a 1 é a outra, certo? Então esses pontos aqui é igual a zero, igual a 1. Claro, meu esboço é só um esboço, né? Mas é isso. Ok? Uhum. Alguma dúvida? Tipo, no caso, Pô, você falou que não estava com dúvida até aqui, né? Tem que falar quando tipo, tá com dúvida. nessa parte não, só nessa parte, tipo assim, de substituir, tipo, então o zero, porque basicamente tudo vai dar zero, e o um, porque Um tipo, um menos um menos é um dá, zero, né? dá zero. Beleza. Se tu não quiser fazer desse jeito lógico aqui, você pode fazer a Bhaskara, né? Mas eu acho que vai ser perda de tempo, uma grande perda de tempo, né? Você é só perceber aqui que, deixando em Sim, evidência, vai né? dar a mesma Aparece os coisa. carinhas.
Então tem que treinar esse tipo de coisa na graduação, né? Na graduação a gente não fica fazendo as coisas de forma mecânica. Beleza? Pegou aqui as duas raízes? Bem, no fim são duas Uhum. raízes, né? Show de bola. Então são os dois valores onde elas se cruzam. Então aqui deu para fazer Bhaskara, deu para resolver a equação de segundo grau, né? Nem sempre dá. Nem sempre a equação de segundo grau poderia ter um seno aí, alguma coisa do gênero, o que complicaria bastante. Mas beleza, uma vez que a gente fez isso, então tá resolvido o problema, né? A gente vai dizer que a nossa integral, não sei se tu já aprendeu a integral dupla, né? Mas é um jeito mais rápido de resolver. Mas se não for o caso, né? A gente vai fazer uma integral que vai de 0 a 1, da verde, né? Que é a que está em cima, ou seja, x menos x ao quadrado, menos a integral que está embaixo, né? Que é a vermelha, também de 0 a 1, porque o problema todo está de 0 a 1, né? Então não precisa Uhum. pensar muita coisa aqui. A vermelha é x quadrado menos x. Então, de modo geral, você vai ter que fazer isso, né? Igualar as duas equações. Acontece que, às vezes, não é tão simples assim, não é só um espaçozão grandão como esse, né? Às vezes você vai ter uma parte que é limitada por uma reta, daí, ou seja, você vai ter aqui que a limitação era reta, daí aqui já não é mais a reta, aqui a parte de baixo é limitada pela vermelha. E assim vai. Então tem que estar sempre muito esperto com o desenho, cara. É sempre o desenho que vai te entregar a resposta, beleza? Então tem que fazer o Uhum. desenho, não tem jeito, assim, tem que conhecer a função, fazer o desenho. Só tentar fazer por formulinha, tu não vai aprender bem, assim. Quando tu tiver, assim, com muita prática, beleza, né? Mas mesmo eu que tenho muita prática, às vezes não consigo, né? Então, é isso. Mas, tipo, nesse Agora, caso do oi? desenho, para Tem que eu fazer o desenho. para fazer o desenho, eu tenho que saber primeiro os pontos ou eu posso fazer primeiro o desenho desde o Para início? fazer o desenho, você tem que ter uma boa base matemática de entender que tipo de função é. Veja, eu não conheço os pontos dessa função, mas eu sei que ela é uma parábola, certo? E eu sei que ela é virada para cima. Então eu fiz mais ou menos aqui o desenho dela. Não tá perfeito, né? Claro que não. Mas tá aí o desenho, né? E daí eu tenho Uhum. uma outra parábola virada para baixo. Então eu já sei que vai ser mais ou menos isso, né? Então tu tem que conhecer mais ou menos assim como é que funcionam as funções. Não precisa saber exatamente os pontos, né? Em um momento eu fiz isso, né? Os pontos eu Uhum. encontrei depois, entendendo que teriam dois cruzamentos, igualando as funções, certo? Não precisa saber os pontos, não, tá bom? Só esboços no primeiro momento. Beleza. Vamos ver aqui. Claro, vai ter momentos que vai precisar de mais precisão, mas o esboço já vai ajudar a andar, né? Com a resolução. Então vamos ver a próxima aqui. Ah, ó, aqui parece que tem três funções, três retas. Então aqui a coisa já fica um pouco mais estranha, né? Sem você fazer um bom esboço com um pouco mais de precisão do que aquele que eu fiz, daí complicou. Então vamos lá, vamos desenhar a reta. Olha só, cara, reta é bem mais fácil de desenhar do que parábola, né? Então, 2 pontos já são suficientes para fazer um bom desenho de uma reta. Ah, mas vamos lá. Como é que eu gosto de desenhar reta? Eu gosto de isolar o y. O y não está isolado aqui nessa, eu vou isolá-lo. Vai ficar y igual a 15 menos, passa para o outro lado, ficar mais x dividido por 3. Ou seja, dá para escrever isso aqui como x sobre 3 mais 5. Agora a outra retinha aqui. Y igual a menos 4x mais 18. Essa reta ela é virada para baixo, porque ela é negativa. É uma reta Uhum. decrescente, melhor dizendo. E esta última vai ser y igual a menos 6 menos 3x dividido por 4. Vou dar uma simplificada. Ô, carambolitas, vai ficar y igual a menos 3 quartos de x, ou seja, também decrescente, né?
menos 3 meios. Então, aqui nós temos agora informações suficientes para fazer bons esboços, né? Então, por exemplo, essa reta vermelha. Bem, primeiro vamos dar uma olhada assim para ver se vai rolar muita coisa negativa. Vai rolar, olha só, um cruzamento no eixo Y negativo. Porque a gente sabe da teoria das retas que quando o número sozinho ele é negativo, significa que a nossa reta está cruzando lá no eixo Y um valor negativo. Beleza? Então vai ter reta lá embaixo. Deixa então eu pegar aqui um plano cartesiano que pegue todo mundo, né? Senão eu pegaria só o lado positivo lá, mas a gente não teve essa sorte. Então vamos lá. Primeiro vamos desenhar a retita vermelha aqui. Ela é uma reta, veja só, que cruza no 5 e é crescente. Então tem uma que cruza no 18, tem uma que cruza no 5. Vamos ter que deixar o 18 aqui em cima, aqui no limite da parada. Vamos deixar o 5 por aqui, né? Faz mais ou menos sentido 5 ser por aqui. E veja, essa reta aqui, quando o x é 3, o y é 6, né? Porque coloca um 3 aqui, fica 1 mais 5, 6. Então, para ficar legal, vamos dizer que o 3 é por aqui. Ou por aqui que seja. Daí o 6 vai ser mais assim, daí dá para fazer uma reta assim, olha só, bem inclinadinha aqui, ó. Beleza? Ela é crescente e ela é uma reta assim meio deitada, né? Porque o coeficiente angular dela é pequeno. O coeficiente angular dela é 1/3, né? Quanto menor o coeficiente angular, mais horizontal a reta é. Tá bom, bom esboço aí. Agora, o próximo esboço vai ser uma reta que começa no 18 e vai caindo pra caramba, rapidinho aqui, né? Por exemplo, quando x é 1, já é 18 menos 4, já é 14. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. De novo, são só esboços. Pode ser que eu esteja fazendo tudo errado, sacou? Mas é bom para ter uma ideia inicial. Veja que se eu fosse pegar pontinho exato assim, ia ser bem mais demorado para fazer, né? Eu tô te explicando a matéria também. Essa outra aqui começa no menos 3 meios e é decrescente. Rapaz, começa no menos 3 meios, que é a mesma coisa que menos 1 meio. Vai ser por aqui. E é decrescente. E ela é decrescente com 3/4, ou seja, ela também é meio horizontal. Um tanto quanto a outra, mas também é. Beleza? Mais ou menos assim, tá bom, velho? Beleza. Muito provavelmente a área que a gente quer vai ser essa coisa meio triangular aqui. Obviamente que para isso, né, a gente vai precisar pegar alguns cruzamentos. Se o meu esboço está mais ou menos legal, vamos pegar primeiro esse cruzamento aqui da vermelha com a azul. Então, o que que a gente tem que fazer para achar cruzamento? Igualar as equações. Na prática, a gente vai ter que igualar todas, né? Duas em duas. Bem, agora é contigo aí o servicinho. Quando você encontrar o valor do x, me fala. Daí a gente já vai ter o nosso primeiro x aqui, beleza? Uhum. Esperamos que seja negativo, se o meu desenho está mais ou menos bom. Então faz a conta aí e me diz a resposta.
E aí, como é que vai a continha para isolar o X? 2 minutos. Beleza, sem pressa. Note que aqui não tem Bhaskara, não tem coisas como na anterior, né? Afinal de contas, não tem nada ao quadrado. -6. A resposta deu -6? Sim. Bem, legal. Mas Vamos ver se essa é a resposta. Ela faz sentido. Só acho que poderia ter sido um pouco mais rápido. Quando a gente vê um problema com fração, ninguém gosta de fração. Então a gente costuma fazer as frações desaparecerem. Se a gente já está acostumado um pouco com a ideia de mínimo múltiplo comum, o least common denominator lá, a gente olha o 3, o 4, o 2, lembra que na tabuada o primeiro número que aparece em todas essas é o 12. Então multiplica todo mundo por isso. 12. Então, a hora que eu multiplico aqui por 12, simplifica com 3 e com 4 na frente, 4x, né? Porque afinal de contas, 3 vezes 4, 12. Aqui vai dar 60, aqui vai dar, bem, corta aqui, fica 3 com 3 ali, 9, e aqui 6 com 3, 18. Passa para cá, vai ficar 4 mais 9 é 13, e o 60 para cá, 78. Menos 78. É, passa dividindo ali. 78 dividido por 13, quanto é que dá, man? Eu sinceramente não sei, deixa eu ver aqui. Opa, tu tá certo. Beleza? Então foi só uma técnica que eu te mostrei aqui para fazer mais rápido, tá? Pegou a ideia? Multiplicar pelo mínimo múltiplo comum. Que é o que a gente faz lá na escolinha, só que a gente faz isso bem mais devagar lá na escolinha. Então, legal, faz sentido aqui, o meu esboço está fazendo sentido por enquanto. Daí vai rolar mais dois cruzamentos, é claro. Aqui a gente cruzou a vermelha com a azul, vai rolar ainda o cruzamento da verde com a vermelha e da verde com a azul. Tudo bem. Bem, verde com a vermelha e verde com a azul, e depois verde com a. Nossa, tô meio daltônico hoje. Verde com a vermelha e depois verde com a azul, beleza? Tem como tu encontrar esses pontos para mim, então? Tentando fazer desse jeito que eu te ensinei aí, um pouco mais rápido? Não que eu me preocupe com Isso. a tua velocidade, mas assim, do ponto de vista da aula, mas eu me preocupo do ponto de vista da tua prova lá, né? É importante que tu faça as coisas um pouco mais rápido. Deixa eu te enviar aqui o que eu fiz para que tu pegue a ideia aí para, sei lá, usar como uma técnica mais veloz.
Opa, tava no banheiro. Se tu falou alguma coisa, eu não ouvi. Mas já achou as interseções? Tô terminando a segunda. Um minuto. A primeira do Y, do verde pelo vermelho. E, na verdade, eu tô interessado Ah, no valor do X. isso. Aí o X deu 3 entre essas duas, da verde com a vermelha. Quem com quem? Da vermelha com a verde? Isso. A interseção deu 3, beleza. É, meu esboço E da, é bom. Então tá, aqui é 3. e da verde com a azul deu 6. Ótimo. Muito bem. Então, veja que essa é uma situação daquelas que eu estava falando antes para você, que a gente tem, vamos dizer assim, duas áreas diferentes, né, para calcular. Do ponto de vista que a gente está fazendo, a gente tem duas áreas diferentes. Por quê? Porque, veja só, a gente tem uma área, cara, que ela sempre começa na azul e termina na vermelha, tá vendo? Aqui, se a gente pensar assim de baixo para cima, ó, começa na azul, termina na vermelha, começa na azul, termina na vermelha, assim sucessivamente, certo? Entendeu? Sim. Tá. Só que quando chega aqui, justamente no x igual a 3, que é o cruzamento da vermelha com a verde, isso muda. Porque não vai mais começar na azul e terminar na vermelha, vai começar na azul e terminar na verde, tá vendo? Então por isso a gente tem duas áreas aqui. Então essa é a parte mais difícil do processo. Não é exatamente encontrar os pontos de interseção. Porque encontrar os pontos de interseção é igualar as equações. O professor ele nunca vai colocar equações que quando você iguala você não encontra os pontos de interseção. Nunca. Que daí vai ser pior para ele. Agora, isso é difícil perceber. Isso aqui tu só vai perceber com um esboço. Assim, só é uma palavra forte, mas ajuda muito a perceber com o esboço. Né? Uh, ou seja, depois da interseção, depois de alguma interseção, sendo mais preciso, você vai ter uma área que vai precisar de uma integral diferente para ser resolvida. Beleza? Então a gente pode chamar isso aqui de área 1, que é a área que sempre começa na azul, termina na vermelha, começa na azul, termina na vermelha, começa na azul, termina na vermelha. E depois nós temos a área 2, que é a área que começa na azul, termina na verde, e começa na azul, termina na verde. Beleza? Então vamos calcular a área 1 primeiro. A área 1 vai ser a integral de onde até onde? A gente integra em x, né? Então ela vai ser a integral do menos 6 até o 3. O desenho deixa claro isso, né? A área 1 aqui. Começa no menos 6, aqui nesse ponto, termina no 3, ali naquele ponto. Isso. Menos 6 a 3. A integral sempre de cima menos a de baixo, né? Então a integral de cima é a vermelha, é a função vermelha, que eu já isolei aqui. Viu como é bom isolar a função? Já está prontinha para a gente só colar aqui. Agora, menos a integral de baixo, que também vai desses mesmos valores. A curva de baixo é a azul. Viu como é bem algorítmico, mecânico a parada aqui? Ó? Essa é a área 1. Muito bem. Agora vamos para a área 2. A área 2 começa onde a área 1 termina, ou seja, ela começa no 3. Ela vai do 3 até o 6 positivo. Aqui a área 1, né? Rosinha. Então, a integral vai do 3 até o 6. Bem, é a de cima menos a de baixo. Acaba na verde e começa na azul. Então, quem é a verde? A função verde é essa. E, esquecer do dx,
Agora menos, sempre menos, né? A azul, que também começa na 3, acaba na 6, né? O que seria você integrar a azul, verde, né? Tô meio daltônico hoje. Nossa, tem que ir no médico. Ó, se você tá fazendo a integral verde, né? Ela seria tudo isso aqui, né? Até aqui embaixo, infinitão. Acontece que a gente não tá calculando tudo isso, né? A gente tá calculando só a parte rosita. Por isso que a gente tá subtraindo agora a parte azulzita aqui, né? Então, essa é a ideia da integração entendida como a área abaixo da curva, né? Então é uma curva, a verde aqui, menos a azul aqui, vai sobrar rosa. Bem, a azul de novo é aqui, eu posso só copiar. Olha só que maravilha. Sempre termina na azul, no nosso caso. E essa integral eu sei que você sabe resolver, né? Já vi você resolvendo integrais mais difíceis, então nem vou te pedir para fazer. Muito bem. Pode ficar aí como tarefinha para você se treinar depois. Esse negócio de jogar valores e tal, a gente já fez tudo isso na aula passada, né? Sim. Bastante coisa. Bem, agora o que eu vou pedir para você fazer, né? Eu quero que você tente começar a C. Vamos ver a C. Bem, a C ela tá escrita de um jeito feio, mas isso não significa que é feio de resolver. Só significa que a gente precisa entender algumas coisas. Significa, por exemplo, que do menos 4 ao zero, nós temos essa função, que é uma parábola virada para baixo. Certo? E do 0 ao 4, nós vamos ter uma parábola virada para cima. Portanto, eu acho, né, que a nossa integral, veja só, né, o professor não deixou muito claro aqui, mas a nossa integral, ela vai ser essa integral que vai do menos 4 até o 4, né, essas regiões dessas funções, dessas equações, que vão do menos 4 até o 4, beleza? Parando no eixo X. Então, assim, eu vou fazer uma coisa assim, bem esboço, tá? Bem esboço. Bem esboço mesmo, então não leva muito a sério aqui. Nós vamos ter essa função virada para baixo aqui do menos 4. Aqui tá o menos 4, né, velho? Então, menos 4, aqui tá 0, né? E aqui vai estar. Tem que ver onde vai estar o 4. Mas eu suponho por simetria que seja aqui. Para o meu esboço ficar assim bem legalzinho. Isso, claro, eu tô falando só dessa função aqui, né? Veja que essa parte da função não nos importa muito, né? Por que isso aqui não nos importa? Porque ele está dizendo que essa parte de cima vai só até o zero. Então, quem me importa é só essa parte que vai até o zero, beleza? Joguei fora a outra parte. Paguei aqui. Porque ela não importa para nós, né? Só importa até o zero, beleza? Uhum. Então, a outra função lá, ela também tem uma parada assim meio no 4, né? Mas ela provavelmente começa something like that. Sacou, man? Alguma coisa assim. Ela vai começar lá no. Eu acho, né? Que se eu levar essa parada ao quadrado, x ao quadrado menos 8x mais 16. Não, fiz um esboço meio bosta. Tem que fazer, tem que desenhar esse negócio aqui, que eu não consigo fazer de esboço aqui, veja só, né? Tem minhas limitações também. O esboço aqui não vai ficar legal, não. Bem, mas a gente pode pensar o seguinte, né? Que as duas raízes estão no menos 4. O único número que zera essa equação aqui é o 4 positivo, né? Então as duas Uhum. raízes vão estar no 4. Ou seja, ela é uma daquelas parábolas assim, né? Tangencia o eixo X. Agora, bem, se a nossa área é isso, show. Mas a nossa área vai ter que ser a área que o enunciado está dizendo, né? Eu não sei se vai rolar uma interseção entre esses dois caras. Isso também não importa.
Eu até acho que não vai rolar, tá? É, eu até acho que não vai rolar. Eu acho que vai ser um negócio assim, ó. Veja, sem interseção, tá vendo? Isso não importa para nós. O que importa é a gente, num primeiro momento, encontrar essa área, que é a marrom ali, a primeira, e vai até o zero, né? E depois calcular essa outra área aqui, tá bom? Por quê? Porque é o que ele mandou, cara. A gente só faz o que ele mandou. Veja, ele falou que aqui vai ser essa função do menos 4 até o zero, então eu fiz essa função do Uhum. menos 4 até o zero, certo? E vai Uhum. ser essa outra função, que é a verde aqui, eu tô fazendo um verdão aqui, do 0 até o 4. Então tá aqui, do zero até o 4. Beleza? Esse é o meu esboço. Veja que nessa situação não tem interseção. E não tem problema não ter interseção, porque ele nos limitou dessa forma. Ele já nos limitou aqui, entendeu? Então eu posso fazer essas duas contas separadamente sem nem mesmo me preocupar com o esboço. Nessa situação. Mas claro, de novo, tem que ter uma prática, né? Você pode tentar procurar aqui a interseção desses dois caras, eu acho que você não vai achar. Tá? Vai dar uma resposta absurda, do tipo, sei lá, menos um igual a dois, coisa assim, entendeu? Aí significa que de fato não tem interseção. Mas o que a gente tem que fazer é isso, beleza? Essas duas integrais separadamente aqui de curvas distintas, de equações distintas, ok? Uhum. Bem, te dei uma baita dica aí. Essa aqui eu quero que você vá até o final, tá? Tá bom. Na hora que você encontrar as áreas, me diz. Se você quiser, você pode provar para o professor assim: nesta situação não temos interseção. Né? Como é que você faria isso? Igualando as duas equações e mostrando que vai chegar numa solução absurda. Pode ser também. Mas faça do jeito que você achar mais apropriado. Eu quero ver como é que você vai apresentar isso aqui na prova. Vai lá. Então, faça essa questão como se você estivesse fazendo uma prova, beleza? Aí eu vou corrigir o que precisar.
Acho que eu não vou conseguir terminar a tempo. Mas uma coisa que eu consegui achar foi que as duas têm um ponto comum de limite. Assim, eu fiz meio que uma hipótese, tipo assim, se o limite da primeira for -4, aí eu fiz f de x por -4, já que ele tem 16, né? Então, tipo assim, eu supus que tem 16 na curva. E na outra, como tem o -4, o -4 também dá 16 Me envia o positivo. cálculo. Não vi. E a princípio, assim, eu vendo a coisa, eu acho que não vai ter, né? Interseção, mas você tá me dizendo que vai? Deixa eu ver Não, aqui. mas talvez eu esteja errado. O teu esboço já tá bem errado, né? Primeiro, não são duas parábolas viradas para baixo, definitivamente. Porque uma é negativa e outra vai ficar positiva, né? Negativa é parábola virada para baixo, beleza. Essa aqui é positiva, porque x ao quadrado tá positivo. Então ela tem que ser virada para cima. Então teu esboço já tá mal já. Agora, eu havia dito que não ia ter interseção. Daí você poderia provar isso igualando as equações, mas não foi o que você fez, né? Você só resolveu alguma báscara aqui. Você não igualou as equações. Não, o que você fez assim não tem muito sentido, tá? Não foi o que eu acredito, não foi o que eu havia ensinado também. No mínimo você tinha que, sei lá, igualar as equações. Mas vamos supor que você não fez isso. Vamos supor que você já quis encontrar as áreas baseado no que eu fiz aqui. Daí você integrou a primeira de -4 a 0 e a outra de 0 a 4. Beleza, isso aqui tá certo. Como eu falei, não precisava de fato fazer a interseção. Daí tinha que resolver a integral. Só que a resolução dessa integral tá certa? Tá certa. Essa integral tá certa. Aqui, nota 10. Agora aqui tem que resolver a integral, né? Daí você disse que não teve tempo, tudo bem. Mas essa integral sai rapidinho. Vai ficar x ao cubo sobre 3 menos 8x ao quadrado sobre 2, mais conhecido como 4, né? E aqui mais 16x, tudo isso de 0 a 4. Como todo mundo tem x, a parte do zero vai morrer todo mundo, né? Então vai ficar 4 ao cubo sobre 3 menos 4 vezes 4 ao quadrado, mais 16 vezes 4. Tá bom? O que vai dar 64 sobre 3 menos 64 mais 64. Então esses caras morrem, sobra só 64 terços. Beleza? Daí sim. Show de bola. Claro, isso são coisas que eu pego, que você vai pegar com o tempo fazendo bastante exercício, tá? Mas tá bom, tá tudo certo, tá tudo certo. Claro, você teria que argumentar pro teu professor que essas curvas não vão ter interseção, né? Então eu daria, assim, 80% certo, beleza? Quando Tá. você nasce, o que falta, claro. Então tá bom, cara, top. A gente, caso você queira mais aulas,